Magalhães, sou psicoterapeuta, mentora de terapeutas e criadora do método TBJ, Terapia Breve. Olá, eu sou Conceição Barros, eu sou consteladora familiar, terapeuta de mulheres, estou com o método Renascer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Papo Terapêutico. Aí, Cícera, o que é que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar hoje sobre merecimento e as raízes ancestrais. Não era isso não, mas... É isso aí. Porque, na verdade, esse é um tema muito forte, né? É um tema muito forte porque normalmente nós associamos merecimento àquilo que a gente vai fazendo, né? Aquilo que a gente faz, e de repente, será que é só isso? Será que é só fazer para que a gente tenha retorno? O que tu acha? Na realidade, eu acredito muito que essa questão do merecimento, ela tem uma origem realmente ancestral, por conta de tudo aquilo que a gente já traz, né, de nossa herança, né, no nosso DNA, nas memórias ancestrais, em que os nossos ancestrais, eles precisavam fazer algo para que pudesse merecer alguma coisa, ou serem pagos, ou serem, no caso, dissolvidas suas dívidas, que naquela época, tempo, no início, era feita a questão de servilismo, né? Onde as pessoas tinham as suas dívidas e os seus parentes é que pagavam. Então, Isso quer dizer que se a pessoa morresse, os parentes tinham que pagar? Não, era se o pai tivesse um filho, então aquele filho iria pagar pela dívida do pai. Ou seja, ele iria ser cedido àquela pessoa lá que estava com a dívida. Você está falando de civilizações bem do antigas, civilismo né? mesmo. Civilismo. Isso, O nome é isso? isso, civilismo. E aí, quando isso acontece... Isso tem a ver com servil, é? Exatamente, é servir. Ou seja, você é como tratado como um serviçal. Daí serviçal. E aí você vai servir. Ou seja, você vai pagar a dívida do seu pai, por exemplo. Se a pessoa lá disser que são 15 anos de dívida, são 15 anos que aquele rapaz ou aquele menino, né, que vai pagar. Interessante isso. E como é que tu acha que chegou, vamos dizer assim, até nós, nesses tempos modernos, essa visão servil, quer dizer, eu tenho que servir para ter algo ou para pagar dívidas? Como é que seria isso sistemicamente? Na realidade, porque assim, quando você tem essa memória ancestral, ela fica funcionando como um registro. Então, você, mesmo que hoje você tenha formações, você seja competente, capaz, você seja uma pessoa que já tem vários cursos, muitas vezes tem muitos cursos, você não consegue. Porque você não consegue o quê? Sair daquela memória ancestral em que você era um serviçal. E muito menos cobrar, gente, porque o dinheiro também não entra, tá? Só para ter uma ideia. Isso é muito, o que você está colocando é muito interessante, porque eu já fiz trabalho, né, com várias pessoas, onde elas dizem assim, eu me esforço tanto, né? Aquilo que você disse, eu tenho tantos cursos, sou tão capaz, mas eu não consigo realmente ter um rendimento. E quando a gente vai trabalhar dentro da constelação, nós vamos encontrar vários tipos de crenças, né? Limitantes, crenças de pessoas que, por exemplo, dizem assim, o dinheiro é coisa ruim, o dinheiro é coisa do diabo, o dinheiro só traz infelicidade. Como é que uma pessoa que pensa assim pode ter dinheiro? Exatamente, mas essas crenças, elas são geradas a partir de todo o entendimento do ponto de referência aí da própria família, que acreditava que dinheiro era isso, foi passado de geração em geração, e hoje ela tem essa mentalidade. E por mais que ela se esforce, então nós trazemos a questão das crenças, a questão das memórias celulares em termos de memória mesmo ancestral, DNA, e também nós trazemos, além de tudo isso, essa questão de, na vida presente hoje, né, acreditar que não
não somos merecedores. Por que que isso é, digamos assim, enfatizado no nosso ser? Quando criança, você ouviu frases que eram críticas a que você não fez isso, então você não merece. Você não fez tal coisa que eu mandei, então você não merece. Ou, muitas vezes, críticas a nível religioso. Papai do Eu céu, acho que essas são as mais complicadas. olha, papai do céu não vai gostar do que você fez, você não merece. Aquela história católica que diz, não é nem o rico, não é mais fácil o camelo, que não tinha nada a ver, mas o pessoal transformou isso, né? É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no meio. Gente, eu acho que isso deve ter pesado em muitas gerações. Porque, na verdade, esse não é o seu conceito bíblico, né? Mas as pessoas transformaram isso e realmente, porque crenças são emoções, né? As emoções em ação. Então, imagina, você com uma crença religiosa dessa que você acabou de colocar, né? Achando que o dinheiro não vai te levar para o céu, né? Obviamente que inconscientemente você vai fazer tudo para não ter dinheiro, porque eu quero ir para o céu, né? Se você é uma pessoa religiosa. Exatamente. Tem uma coisa muito interessante, eu queria até que você comentasse um pouco, sei se é assim. Muita gente, ela tem esse pensamento, tem essa visão, mas ela não percebe. E ela culpa o mundo lá fora. Ela não se observa, não observa as suas crenças, as suas dores, e fica achando que não ter é culpa do mundo. É falta de oportunidade, é o governo, é Deus, é o patrão, é não sei quem, né? São os clientes, no nosso caso, porque os clientes não me pagam, porque os clientes não têm. Como é que você percebe, Cícero, que o campo sistêmico funciona quando eu tenho esse tipo de crença? Você está ou na exclusão ou naquela questão das três leis sistêmicas, né? Que é o pertencimento, a questão da hierarquia ou dar e receber. Então, se você muitas vezes vive essa discussão das leis sistêmicas, ou seja, você não está de acordo com aquilo que as três leis sistêmicas estão ali dizendo, que é o que? A hierarquia. Você está ocupando o lugar de alguém que veio antes, né? Seu pai ou sua mãe. Ou muitas vezes. E é interessante porque assim a gente vai percebendo que pessoas que trabalham, estão numa empresa, né? Porque as leis sistêmicas elas também estão presentes dentro da empresa, né? Sim. Então, muitas vezes você chegou dentro da empresa e ocupando o lugar de alguém que saiu, foi despedido, enfim, e você quer chegar chegando, sem respeitar a hierarquia, não no sentido de ser maior ou menor, mas muitas vezes de tempo, estar em tempo lá mais tempo, né? Exatamente. E isso tem uma série de Tem conflitos. emaranhamento, que a gente chama, né? Na questão sistêmica, por conta de você não estar dando na realidade. Eu costumo dizer que as leis sistêmicas é como se fosse uma filosofia de comportamento. É como se você respeitasse quem veio antes e você desse o reconhecimento a essa pessoa que veio antes, mesmo que você seja um doutor, Ou mesmo que você não ou concorde, mesmo né? que você não concorde, porque o que, que acontece? Quando nas relações a gente não reconhece ou não tem a noção de que aquilo pertence, ou se alguma daquelas leis forem, digamos assim, não forem observadas, acaba que gerando esses emaranhamentos, mas por conta da nossa ação, do nosso comportamento também, que é decorrente de quê? De a gente achar que, porque eu tenho mais conhecimento do que o outro que passou 25 anos na empresa, eu cheguei agora, eu tenho que dar o meu, digamos assim, respeito. É considerar que o outro. Então, assim, a empresa muitas vezes, no caso, não faz nenhum tipo de reconhecimento, bota para fora e não quer nem saber. Aquela pessoa, ela contribuiu com você, ela fez parte do Daquela seu, energia né, daquela do empresa, seu né? negócio, da empresa, ela fez parte, ela contribuiu. Então, ela também merece reconhecimento.
merece agradecimento. Ah, mas eu não estava pagando? Sim, você está pagando. Mas acontece que não se trata de pagamento, se trata de reconhecimento e se trata de agradecer. Perfeito. E se a gente for falar, por exemplo, dentro do universo das terapias, né? Como é que é essa questão do merecimento, como é que essa questão do dar e do receber sabotam as pessoas, sabotam assim. Eu já encontrei, né, como eu estava colocando antes, muitos terapeutas que têm um grande conhecimento, têm uma grande percepção do outro, mas não consegue, aquela velha história da agenda, né? Não consegue ter uma agenda sustentável. O que é uma agenda sustentável? Uma agenda que te dê condições de viver o seu trabalho, né? E quando a gente fala de agenda, para quem não é da área terapêutica, nós estamos falando dos pontos que vão marcando ali na agenda. Então, o que acontece? A questão do não merecimento, o que eu vejo é o seguinte: quando você não sente que você merece algo, você começa a se auto-sabotar. Né? Então, assim, você começa a buscar mecanismos para se auto-sabotar. Então, se você não merece nada. Porque não existe, eu não mereço um café. Não, você não merece absolutamente nada. Porque a energia, ela é uma só. Né? E quando você faz isso, e quando você tem crença lá da sua infância, que diz que você, para merecer algo, você teria que dar algo, significa dizer que se eu não fizer algo muito bom, eu não mereço receber. E muitas vezes o terapeuta tem a crença de que ele é o responsável pelo resultado do cliente, né? Então, se ele tem essa crença de que ele é o responsável pelo cliente, e muitas vezes alguns terapeutas que chegaram para mim, eu fiz a seguinte pergunta: imagine você que se você fosse um professor de, sei lá, de violão. E aí você faz toda a aula com aquela pessoa e a pessoa vai, né? E consegue fazer sucesso. Essa pessoa deveria dividir o sucesso dela com você? Deveria dividir os ganhos Uma boa financeiros? pergunta. Porque se você é responsável pelo, pelo sucesso, por ela ter aprendido por tudo, então você deveria pedir uma parte, porque você também é responsável. Perfeito. E na realidade, o que é que nós somos? Nós não somos responsáveis pelo resultado do cliente. Nós somos apenas canal de facilitação para que esse cliente consiga realmente acessar a energia dele, acessar essa consciência do não merecimento, por exemplo. Porque muitas vezes eu trago até para agora aqui uma coisa bem assim, que o meu sobrinho, ele falou para mim assim: tia, a senhora está me dando tal coisa, mas eu não fiz nada para merecer. Ou seja, ele também tem a crença. E eu perguntei para mim, porque ele é uma criança, de onde foi que ele veio com essa crença de que para merecer ele precisaria fazer? E é importante colocar, sabe, que crenças, como eu já coloquei um pouco antes, são emoções. Então, que emoção é essa de não merecimento, né? Porque normalmente tem a ver com culpa, tem a ver com exclusão, tem a ver com rejeição, né? Porque se a criança ela é muito rejeitada, aí nós entramos naquela questão da criança interior, que a gente falou um pouco no nosso episódio passado, quando ela é muito rejeitada, ela tem esse sentimento, ela traz esse sentimento para a vida adulta de não merecer. Eu não mereço amor, ou seja, se meus pais ou algum adulto importante da vida dela não deu a atenção necessária, ou ela se sentiu rejeitada, ela diz assim: puxa, se meu pai ou minha mãe ou essa pessoa me rejeitou, é porque eu não mereço. E isso chega na vida adulta também com as questões financeiras, né? Porque dinheiro é uma energia. A gente, e cada vez mais, né? Hoje a gente nem pega mais praticamente o dinheiro. Hoje, literalmente, se transformou em energia. Mas eu até questiono isso, porque o dinheiro, ele precisa que você também reconheça. Ele precisa que você saiba que ele existe e como nós é uma temos essa energia, questão, né, material, é uma energia, mas tem uma identidade. Tem uma identidade. E aí o que acontece? Quando eu não me
sinto merecedor do dinheiro, é como se a energia repelisse esse dinheiro. E aí o que acontece com isso? Eu não ganho dinheiro, eu não recebo dinheiro, e se eu ganho dinheiro ou eu perco esse dinheiro, eu tenho mil coisas acontecendo ao mesmo tempo para que diga para mim que eu não mereço dinheiro. Não devo ter esse dinheiro. Não é para mim. Olha, gente, nós estamos falando muito de dinheiro porque o dinheiro é o primeiro degrau da prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. É principalmente como eu utilizo o dinheiro para o meu bem-estar, para a minha saúde, para as boas relações, para cultivar uma relação de tranquilidade com a vida. Mas sem esse dinheiro, que é aquela questão, né, que é a questão mais material, que é o que eu troco, né? Se eu vou comprar isso aqui, eu vou precisar de uma cifra financeira. Então, sem esse dinheiro, eu começo a me sentir lá na base da pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide das necessidades humanas. E lá na base significa o quê? Eu estou só na sobrevivência. E quando a gente está só na sobrevivência, o que é que acontece? É luta, né? Luta, é perda, é você simplesmente não ter o suficiente. Por quê? Porque quando você está na sobrevivência, aí tem a questão também, como vem as raízes ancestrais, de você estar honrando esses ancestrais que muitas vezes foram escravos, e eles não tinham o merecimento, né, de receber pelo seu trabalho, eles eram escravos. Então, como que você vai ter merecimento de receber dinheiro agora hoje se a sua família não teve a mesma coisa? E me deu um insight muito forte agora, sabe? Que como o nosso país, né, foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, ou seja, nós temos memórias ainda muito próximas desse processo, como isso está no nosso inconsciente social da nossa sociedade, né? Porque todos nós, com toda certeza que não veio de fora do país, que nasceu aqui, eu tenho várias gerações aqui no Brasil, tem um descendente, um descendente, né? Um descendente, né? Um ancestral que pode ter sido escravo. E temos essa memória no nosso DNA. Quer dizer, eu tenho que vender o meu corpo, a minha alma para comer. Que era isso que acontecia com a escravidão. Então, imagina essa memória presente no seu dia a dia, você como terapeuta. Não ter o direito de ter o dinheiro, né? Pelo seu E não serviço. ter direito de reclamar. Né? Então, você entra num processo que eu já vi muita gente boa desistir de atender, de não se tornar mais terapeuta. Quando eu comecei minha vida como terapeuta, isso nos anos 90, era diferente porque não havia a competição que existe hoje, né? Então eu tive a boa sorte, quer dizer, tive as dificuldades de iniciar numa área onde as pessoas não conheciam bem o que era, né? Então isso dificultava um pouco. Mas, por outro lado, não tive a competição que hoje tem. Então, eu pude fazer um nome, ter uma agenda, pude viver do meu trabalho muito bem. Mas o que eu percebo hoje é que você tem que ter um esforço um pouco maior para mostrar o seu trabalho. E aí, se você não tiver trabalhado muito bem esse sentimento, essa crença do não merecimento, o que acontece? Você vai travar e não vai conseguir seguir, porque não merecimento, ele, como eu disse, né, ele atrai a questão de culpa e também a questão de autopunição. Porque quem não merece, por que não merece? Tem alguma coisa, tem algo de errado. A quem, né, do meu sistema eu estou a serviço? Se a gente for ver pelo lado sistêmico da história, né? Trazendo as memórias ancestrais. Isso. Se nós formos olhar pelas crenças, nós temos que entender, e aí eu trouxe esse joguinho aqui, Cissa, que é o jogo exatamente das crenças da prosperidade, né? Então, é um jogo que eu criei exatamente para trabalharmos essas questões. Por quê? Como eu disse, eu sou uma pioneira e já tenho um grande caminho na minha vida, né? E atualmente eu volto ao campo terapêutico, eu passei um tempo mais como empreendedora, né? Com a minha editora e tal.
E quando eu volto para o campo das terapias, a minha forma de honrar foi criar ferramentas para os terapeutas, Ai, que né? legal. Então, por Eu exemplo, adorei esse jogo aqui. Olha como tem aqui umas painel de mentalidade próspera do aprendiz. esse jogo, ele é assim, ele tem esse primeiro painel, né? Que esse painel aqui é para a gente trabalhar exatamente a mentalidade, de uma forma bem lúdica, né? Então, por exemplo, vamos lá. Tira aqui uma cartinha, que a gente começa tirando a cartinha do aprendiz. Quem é o aprendiz? Todos nós. Estamos aprendendo a lidar com a prosperidade. Leia. Pessimista, crítico, investir é apenas uma maneira de perder dinheiro. Não confio em banco para investir. Quais os problemas que esse pensamento lhe traz? Então, assim, o aprendiz, quando a gente vai começar, a gente começa trabalhando com o que é que eu estou, o que é que eu preciso aprender, né? Então, o pessimista crítico é aquele que diz assim, não, eu não posso confiar em ninguém. Eu não confio nem em banco para meu dinheiro, né? Então, se você tem uma crença como essa, você dificilmente você vai aplicar dinheiro, por exemplo, né? Se você pode ganhar um pouco, não importa o quanto você ganha, eu ganho R$ 100, eu posso tirar R$ 10 e começar a aplicar. Ali, botar ali numa caixinha, botar numa poupança, alguma coisa, né? Porque nós, brasileiros, nós não temos a mentalidade do guardar. Ai, não sobra nada. Mas sempre sobra para pizza, sempre sobra para uma unha, cara. Sempre sobra para coisas que são importantes. Mas que se eu puder tirar um pouco dali e ir guardando, daqui a algum tempo eu tenho, pelo menos, que é muito importante nos terapeutas isso, eu tenho pelo menos 2 meses guardado para as minhas necessidades financeiras. Porque o grande problema dos terapeutas é exatamente isso. Vai entrando e vai comendo, vai entrando e vai comendo, vai entrando e vai comendo. Conclusão das histórias. Se você adoece, ou se você tem uma baixa na sua agenda, que tem uma coisa muito interessante. Quando você está cansado, você está emocionalmente ou fisicamente cansado, os clientes são. Mas é por isso que o problema não é o dinheiro, gente. O problema não é o dinheiro. O problema é exatamente a sua mentalidade que criou a dificuldade financeira. Por quê? Exatamente. Porque quando você tem aqui, e esse jogo é muito importante que você observe aqui, essa questão exatamente o quê? Da mentalidade próspera do aprendiz. Ou seja, o que é que o aprendiz nos remete, que é um arquétipo, né? É um arquétipo. Que a gente precisa aprender a ter uma nova mentalidade sobre o dinheiro. Porque o que acontece? Quando eu tenho essa mentalidade, eu vou fazer dinheiro. Você já viu essa palavra, fazer dinheiro? Sim. Você cria promoções, por exemplo, vou dar um exemplo para o pessoal que é mais fácil, né? Sim. Todas as vezes que a minha agenda estava fraquinha, eu inventava um curso. Eu ia ministrar um curso, uma palestra de final de semana, né? Nem que fosse pouca gente, mas aquilo agitava o Sim, campo. você mostra para o universo que você está em ação. Então, assim, o universo é ação, é energia em ação. Então, não adianta você falar, eu quero isso, se você não faz nada para movimentar a energia. E no caso do dinheiro, que não é o dinheiro, geralmente você cria tudo de dificuldade para que você veja a questão das suas emoções. Então, isso aconteceu uma coisa muito engraçada. Tinha uma amiga, não era minha amiga, era minha amiga, mas era amiga da minha sogra, é uma senhora e tal. E ela, um dia eu ouvi um termo dela super interessante. Ela disse assim: meu dinheiro é fêmea. Eu disse: como é isso? Aí ela disse: olha, eu ganho menos do que essas amigas aqui que você está vendo. Então, era pessoal mais da sociedade, essa história da sociedade e tal. Mas eu nunca me faltou dinheiro para me pagar as minhas contas com todo esse pessoal. Com as minhas amigas, que eu saía, aquela coisa toda. Aí eu disse, e aí por que tu acha que é isso, né? Aí ela falou, porque eu acho que eu sou uma pessoa merecedora, ela era super positiva. Claro que ela fazia o dinheiro dela, ela era da prefeitura, né? Ela ganhava pouco, mas ela fazia os bordados.
Ela fazia umas toalhas, ela fazia arranjos, ela sempre estava em movimento. Ela não ficava ali acomodada com aquele pouco dinheiro que ela ganhava ali da prefeitura. Ela estava sempre complementando, complementando. E isso é que é interessante para as pessoas perceberem que a gente pode, sim, de alguma forma, estar sempre, como você disse, dentro dessa ação. O problema é essa cartinha aqui que eu acabei de tirar. Controlador inflexível. Se eu não controlar tudo, minha segurança financeira estará em risco. É melhor não arriscar. Quais os problemas que esse pensamento me traz? Porque eu jogo o tempo todo isso. Aqui são crenças. Né? Então, o aprendiz ele traz uma crença e você pergunta, então, será que eu sou uma pessoa controladora, né, o tempo todo? Eu, por exemplo, eu sou, tá, E aí tem várias histórias que eu ando trabalhando ao longo da minha existência. Mas, como é que isso funciona? Por exemplo, se eu não controlar tudo, minha segurança financeira estará em risco. É melhor não arriscar. Muitas vezes, se você tem esse pensamento, você acaba não fazendo dinheiro. Porque você tem medo de dar um passo à frente, não dar certo, e aí você retorna. Mas também a gente pode ver um padrão sistêmico. Né? Também. Muitas vezes a pessoa é dessa forma porque ela está honrando a escassez de alguém da família. Uma ótima percepção. Mistura agora essas aqui. Vamos ver essas que são a parte psicológica da questão financeira. Raiva. A raiva mal canalizada seja contra si ou os outros, pode gerar comportamentos destrutivos, como decisões impossíveis e relações profissionais prejudicadas. Comenta isso aqui, o que é que tu acha dessa? Então, a raiva ela pode ser um combustível para o bem ou para o mal, né, digamos. Porque a raiva, como é uma emoção, é também uma energia que é gerada, que a gente pode utilizar de forma positiva para nós. Ou seja, eu tenho um exemplo muito real disso, que foi quando eu queria fazer direito e uma pessoa chegou para mim e disse: "Você não é capaz, você é muito burrinha." Uau, meu Deus, não te conhecia, com certeza. Aquilo me deu raiva, mas também foi um combustível para que eu mostrasse, né, Sabe como é que a gente chama isso? Essa raiva? essa raiva É a santa raiva. é. Então eu me coloquei, né, de uma maneira que eu fui estudar, porque na época eu não tinha recursos, que realmente não tinha como eu me tornar uma advogada, né? Se você parar para imaginar que uma pessoa teve que fazer o ensino médio em um ano. Uau! Então você é uma grande vencedora. E fazer vestibular e conseguir passar. E hoje, né, eu sou advogada, que é eu a sou. doutora Conceição Barros. E a pessoa que me disse isso, na época nós estudávamos pedagogia, né, no ensino pedagógico, ela continuou sendo professora. Olha, eu acho esse teu exemplo maravilhoso, porque é um exemplo de superação. Né? E é muito importante, um dia a gente vai contar a tua história, porque eu acho que pode inspirar muitas pessoas. Eu acho que as nossas histórias inspiram, porque as pessoas percebem que é capaz, que eu posso também, né, seguir esse caminho e conseguir o que eu desejo. E para isso, nós temos que entender as nossas crenças. Então, tira uma cartinha aqui das crenças, porque a santa raiva eu adorei, porque é por aí mesmo, sabe, César? A santa raiva, como a gente costuma dizer assim, a raiva é como um combustível, como você colocou, e ela nos impulsiona se ela for bem canalizada. O problema é quando ela é usada de forma simplesmente, como eu poderia dizer, impulsiva. Ou destrutiva, né? Ou autodestrutiva. Porque a raiva, muitas vezes as pessoas dizem: eu não sinto raiva. E é um perigo. Por que é um perigo? Porque muitas vezes você não está sentindo porque você está internalizando a raiva. Você está engolindo a raiva. E como eu costumo dizer, a raiva ela também funciona para, no caso, né,
digamos assim, destruir a nós mesmos. Porque assim, tu imagina, tu pega essa raiva, coloca tudo dentro de você, vai colocando, uma hora ela vai o quê? Explodir, Vai né? explodir. E o pior, doenças, né? E por isso acontece o quê? Nossa querida e temida depressão. Porque muitas vezes a depressão, Querida, não. toda doença querida, e toda doença A nível querida, sistêmico, realmente, a gente tem que olhar e dizer, seja bem-vinda. porque na realidade a doença ela Realmente. está nos mostrando algo que está em Não, vamos trocar inconsciente. querida, vamos trocar o querida por aceitação. Tudo bem, você que sabe, mas ela é uma amiga, uma conselheira. Sim, mestre, né? Uma média. E tem quem diga que ela é uma verdadeira, digamos assim, amuleto da sorte, porque quando você está doente é o momento que você escolheu para parar. Eu posso dizer que eu tive síndrome do pânico, né? Eu sou uma paniquete. Você não conseguia parar e aí a doença veio para. Deu muito cedo, né? Mas eu não conseguia parar, porque eu sempre fui muito ansiosa, né? Então, eu tive a primeira crise com 11 anos, né? Então, mas aí tinha todo um contexto familiar, tinha um nível de ansiedade muito alto, né? Mas eu lancei um livro em 1998, a metade do povo não era assim. Eu já era nascida, acho que eu Não. tinha. Então, eu lancei falando sobre o pânico, né? Chama-se Sim. Manual de Sobrevivência ao Medo, uma visão psicoenergética da síndrome do pânico, onde eu conto a minha história. E você tocou num ponto muito legal, porque nesse livro eu coloco o pânico como meu mestre. Sim. Foi me dando exatamente os meus limites. Mas voltando aqui, na cartinha que você tirou aqui para a gente analisar. E essa cartinha, gente, é desse jogo, tá? Frase. Aliás, a crença central. Esse jogo ele é todo baseado em 3 crenças centrais, né? Desamor, desvalor e desamparo. Aqui veio a crença central do desamparo, ligada ao merecimento, ao ter. Olha como o campo ele é interessante. Olha, gente, e vocês viram, foi tudo tirado aqui. Nós temos várias cartinhas com, né, o desamparo. Tem um desamparo que é ligado à identidade, que é o ser. Tem um desamparo ligado, né, tem o desvalor que é ligado à capacidade de fazer. E nós tiramos exatamente ligado ao merecimento, que é o nosso tema. Né? É o campo. O campo, por isso é que eu sou apaixonada pelos jogos, né? De uma forma sistêmica. Então, diz o seguinte, frase. Acho que ninguém gosta de... Quando você tem essa frase, o que é que você acha em relação à prosperidade? O que é que vai acontecer se eu tenho essa crença? Primeiro que a pessoa já demonstra que aí tem a ferida da rejeição, do abandono, pode ser também, que ela é uma ferida central, que eu costumo dizer, as feridas matrizes, né? São aquelas que são as mais profundas, que delas se desdobram as demais Isso. em várias. Existe. Essa crença aqui, através dessas 3 crenças, vão ter as subcrenças. Então, por exemplo, essa frase, acho que ninguém gosta de mim, tem a ver com a rejeição. o desamor e o sentimento de rejeição. Perfeito. E aí, quando a pessoa diz que acha que ninguém gosta dela, na realidade, essa criança ferida está dizendo o quê? Que papai e mamãe não gostam de mim. Só que essa crença, será mesmo que ninguém gosta dela? Porque alguém gosta dela. Não, e tem uma coisa muito interessante aí. Você falando, viveu o insight. Se eu tenho uma crença de não merecimento e tenho uma ferida da rejeição anterior, eu vou ficar num nível de tensão muito grande com meus clientes, né? Porque eu vou achar que meus clientes não gostam de mim, não vão gostar do meu trabalho. E se por acaso um cliente marcar, né, via a primeira sessão, desaparecer, eu entro em depressão, né? Porque eu acho que foi embora porque não gostou do atendimento. E também por conta que a pessoa vai ficar aí querendo agradar. E eu vou dizer, uma coisa que eu estou descobrindo é que se você tiver essa questão de querer agradar o cliente, de querer mostrar que você é boazinha demais,
Eu sinto muito em dizer que você não vai curar não. Não vai ser essa facilitadora para o seu cliente. Por quê? Totalmente. Porque quando eu estou querendo agradar, a pessoa vai me dizer algo que eu vou ficar com medo de Falar para o ela que é realmente e desagradar. E isso exatamente. não vai ser favorável para a cliente. Perfeito. Olha só o que é complemento da cartinha. A crença de que não é digno de amor e apoio leva ao isolamento social, limitando o acesso às oportunidades de networking, colaboração, que pode impulsionar o crescimento financeiro. Networking, gente, tá? Isso significa falta de amor próprio e contribui para a ansiedade que nos leva à busca desesperada por aprovação externa, atraindo relacionamentos tóxicos ou sentimentos de solidão. São emoções que impactam também na relação com as finanças, porque essa carência nos leva a decisões financeiras de lidar ou lutar pela independência financeira. Aliás, as decisões financeiras equivocadas, promovendo situações abusivas e medo de lidar ou lutar pela independência financeira. Aí vem a perguntinha chata. Como foi a relação com a sua mãe na infância? Qual o exemplo dela sobre dinheiro e abundância? Porque todas as crenças nascem onde? Na família e na infância, que são mais fortalecidas. E aí é onde está, né? Porque com essa questão aí que você falou, das decisões que você toma sobre o dinheiro, e vem muita questão da dependência emocional por conta, vamos supor, se uma história, né? Essa pessoa conheceu um cidadão num congresso. E aí eles se tornaram, né? Digamos assim, não eram namorados, mas eles conviviam. Então, ele não era daqui, de Fortaleza. Mas aí o que aconteceu? Ele foi embora para São Paulo e essa pessoa sempre se endividando para fazer viagens para ir ver essa pessoa em São Paulo. E sempre fazendo de tudo, né, para ver essa pessoa em São Paulo. E essa pessoa em São Paulo já não querendo mais nada mesmo com ela, mas dando tudo ali para se livrar, né? Conta que uma coisa que acontece muito na dependência emocional é que a pessoa se torna muito pegajosa. Porque ela quer aquele amor de qualquer forma, Sim. se torna, né, passional. E daí ela fazia vários gastos, comprava presente, e fazia coisa para ela, para ficar bonita, comprava roupa e tudo. Você vê na pessoa, né, indo pro ralo, né, ali. E a gente também via que a outra pessoa só queria usar, né? E a pessoa simplesmente desistiu dessa. E aí, o que aconteceu? Aí ela caiu em profundo desgosto da vida, depressão profunda, nada deu Vamos certo ver pra o ela. perfil psicológico dessa pessoa. Sim. Evitador procrastinador. Característica: tem medo de lidar com dinheiro e evita pensar em finanças. Atitudes: procrastina o pagamento de contas, ignora problemas financeiros, vive no limite. Comportamento: não quer ver os extratos bancários, não faz orçamento e toma decisões financeiras impulsivas. Crença central: desamor. Realmente o desamor aí. Por que você não se ama? Né? Que você vê o campo, nós tiramos como. cartinha e veio todas ligadas ao desamor. Então, que tal a gente falar do desamor no nosso próximo podcast? Pode ser. Né? Pode ser. Até mesmo porque é muito interessante essa parte, né, do desamor, do desvalor e do desamparo, que está muito ligada à questão da identidade do eu, né? Quem sou eu? Sim. Quem sou eu? Se eu não me amo, se eu não sei quem eu sou, a questão das finanças e tudo mais, relacionamentos, se torna quase que impossível. Totalmente possível, porque o amor por mim mesmo me faz ter essa dignidade e me faz ter vontade de sair do lugar onde eu estou. Então, se eu estou próspera, falando em prosperidade, né, com uma prosperidade limitada, seja dinheiro, saúde, amor, né,
verdade absoluta. Eu gosto tanto de mim que eu quero sair desse lugar. Eu vou me mexer ao ponto de dar os meus saltos. E aí eu me lembro de uma história que eu sempre conto, que eu vou pra gente fechar, que é a história de dois sapinhos. Já ouviu? Você já ouviu contar essa história? Não. Todo mundo já ouviu, mas eu vou contar. Não. Era uma vez dois sapinhos que estavam pulando lá numa mesa, um pão com tigela de leite e tal. Aí eles pulam dentro da tigela de leite. Aí um deles era muito pessimista e o outro mais otimista. Aí o pessimista começou lá, não, a gente vai morrer, não dá pra gente sair daqui, não dá, não tá dando certo, não vai dar certo. O outro, não, vamos lá, vamos tentar, vamos se mexer, bate a perna aí, não vai dar certo. Não, eu não aguento, eu tô cansado, não dá certo, tá bom, é alta demais, não dá certo. E foi lá pro fundo e morreu, né? E aí o outro disse, não, peraí, se bateu. Horas depois, o que aconteceu? O leite espalhou e ele pulou fora da tigela. Então, isso é a vida. Então, muitas vezes, essa coisa de ficar acomodado, dizer, não é por aqui. Aí lembra o podcast do nosso passado, né? Que é desistir, mas não desistir. Às vezes, desistir de uma situação para ir para uma outra situação que tem mais a ver com a gente. E aí, senta para fechar. Vamos fazer aquela nossa carta para o nosso público. Vamos lá, né? Tire aí uma cartinha. Agora, antes disso, fecha os olhinhos. Você que está aí nos assistindo, respira fundo e pergunta assim: como é o meu lado psicológico atual? Como está o meu lado psicológico atual em relação à questão de muito bem. Meu pessimista crítico. Tem uma visão negativa do dia, acredita que nunca terá o suficiente, tá? Atitudes, é desconfiado, acha que não merece ser lido, se concentra nas perdas. Comportamento, recusa oportunidades, economiza de forma excessiva e se priva de coisas que deseja. Crença central, desamparo. Tá? Então, desamparo é outra dor muito forte, que é a sensação de que eu não tenho força. E talvez um pouquinho desistir. Exatamente. E assim, para que todo mundo compreenda que essa questão do merecimento, de eu ter que fazer algo para merecer, deveria ser analisado da seguinte forma, na minha visão, né? Eu respiro. Então, se eu respiro, eu deveria fazer alguma coisa para respirar. Porque eu respiro sem precisar fazer nada. Nosso corpo já Nosso corpo automaticamente respira sem nenhum tipo de movimentação, ou eu não tenho que agradar ninguém, ou eu não tenho que fazer algo para alguém, ou simplesmente eu não tenho que ir nada porque eu estou respirando. Mas esse mesmo entendimento deveria ser levado para o merecimento. Por que não contemplar, né, a nossa vida nessa perspectiva de, então se eu mereço só por existir. Boa reflexão, viu? Uma ótima reflexão, pois reflita sobre isso. O fato de eu estar aqui no planeta, o fato de eu ser um filho de Deus, divino de Deus, eu mereço. Então, muita luz para você e nos aguarde no nosso próximo episódio. Até o próximo. Tchau. Tchau.